Estamos começando mais um Café Bom Dia na manhã desta quinta-feira, dia 11 de março. E aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Erechim e também na região. E para me fazer companhia e também comentar, eu tenho aqui do meu lado o Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, pessoal. Bom dia, você que acompanha o Café Bom Dia nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 11 de março. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Começamos agora, então, trazer para vocês as primeiras informações aqui no Café Bom Dia. Muito bem, agora sim, peraí que não estava aparecendo a imagem, agora sim eu estava dormindo, agora sim pode ir lá dizer mais um bom dia. Agora eu vou dar o meu segundo bom dia, então bom dia, pessoal, bom dia, Thay, bom dia, Leandro. A gente começa agora, então, as informações para vocês, são 8 horas e 37 minutos, Thay. Isso aí, agora a gente já começa falando sobre segurança, porque uma operação da Polícia Federal em combate à disseminação de dinheiro falso em Erechim. A informação que eu tenho aqui já está na página do Jornal Bom Dia e traz as seguintes informações. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Denários, que investiga 2 grupos familiares envolvidos na disseminação de cédulas falsas. Os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo e também aqui de Erechim. Em Passo Fundo, o grupo familiar investigado atua adquirindo produtos eletrônicos, celulares e videogames em sites de compra e venda na internet. Após a negociação, os investigados marcam encontro com as vítimas, recebem o equipamento e efetuam o pagamento com cédulas falsas. Ao longo da investigação, foram identificadas diversas vítimas que revenderam seus telefones celulares e videogames e receberam cédulas falsas como pagamento. Aqui em Erechim, o alvo da investigação é um casal que efetuava compras no comércio da região e entregava notas falsas em pagamento. As buscas tiveram apoio da Polícia Civil e mais informações ainda não foram liberadas para a imprensa. Que situação, Dani, verdade. Leandro? Ontem o Natan Bretenbach conversou com o delegado responsável por essa operação de Passo Fundo, exclusiva aqui para a TV Bom Dia. O delegado falou que a operação segue aí investigando, né, esses fatos que estavam acontecendo e essas pessoas, inclusive esse casal aqui de Erechim, que na verdade teria aí, a quadrilha em si teria realizado um prejuízo de mais de R$20 mil, né? Já que em Erechim o prejuízo atingiu aí cerca de R$1.000, porque eles faziam pequenas compras com o dinheiro falso, né? Mas tem que ficar atento, principalmente os nossos amigos lojistas, né, Dani? Exatamente, né? Até porque esses crimes, eles estão cada vez mais especializados, né, na questão das notas falsas, né? Então, é bem difícil identificar. Mercados grandes, geralmente, né, comércios maiores, eles fazem a identificação das notas através da caneta, mas não é todos os comerciantes que têm esse hábito de usar, né? Então, fica ali o alerta também para que o pessoal comece a ter um olhar um pouquinho maior em relação a isso. Tem na internet até alguns tutoriais de como identificar notas falsas através do olhar, da luz, também a questão da espessura dela, né? Então fica aí o alerta para vocês aí que estão nos assistindo. E olha só, Leandro, a Anvisa, ela oficializa a regra que permite a estados, municípios e o setor privado importarem vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta quarta-feira, dia 10, ontem, a resolução que oficializa as regras para que estados e o Distrito Federal, municípios e setor privado possam importar medicamentos e vacinas contra a Covid-19, mesmo aqueles que não tenham aprovação para uso no Brasil. A medida foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os medicamentos e vacinas importadas devem ser indicação específica para tratamento ou prevenção da Covid-19, aprovado pela respectiva autoridades sanitárias estrangeiras e precisam ter, pelo menos, estudos clínicos de fase 3 concluídas ou com resultados provisórios. Então, já temos um avanço aí em relação à questão da compra, né, desses medicamentos, dessa vacina, tanto para municípios como também para estados. Erechim também, se eu não me engano, estava fazendo ações para já encaminhar, caso fosse oficializado isso, que eles pudessem comprar aqui para a nossa cidade, né, que a gente até estava esperando que fosse demorar um pouco mais, mas acredito eu que as coisas vão andar em um pouquinho mais rápido. Vamos esperar, né? A gente depende bastante ainda do governo federal, de alguma forma. É verdade. Vamos esperar aí para ver como é que vai vamos seguir essa situação aí
sentido geral. 8h42, você pode participar mandando o seu recado aqui no Café Bom Dia, como a Magna Chiarello. Bom dia, obrigado pela sua participação. Você participe e também manda o seu recado. Vamos dar uma olhadinha na capa do Bom Dia de hoje? Ai, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha na capa do Bom Dia, tá aqui, ó. Bom, 8h43, está aí a capa. Covid-19 faz uma morte a cada 5 horas. Também o pior momento, por favor, nos ajudem. Precisamos de vocês. É o médico intensivista Alisson Castanho, um vídeo relatando o drama dos profissionais da saúde. Legislação, transporte de criança em carros e motos. Viadutos, família é agredida com tiros e golpes de facão. Polícia Federal, operação de combate à disseminação do dinheiro falso aqui em Erechim. E também a GER pede explicações para a empresa de estacionamentos. Alguns destaques do Bom Dia, a capa do Bom Dia, nesta quinta-feira, o Bom Dia já nas bancas, na versão digital, para você ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador, e também você que é assinante do Bom Dia desde as primeiras horas, já recebendo o jornal. 8h43, tá aí. Bom, e agora nós falamos aqui de Erechim porque foi aprovada uma moção que sugere a compensação de impostos. Então, nesta segunda-feira, durante a sessão ordinária do Poder Legislativo erechinense, os parlamentares aprovaram por unanimidade a moção apresentada pelos vereadores Renan Socol e também Claudemir de Araújo, que sugere a elaboração de um plano de ação para auxiliar comerciantes e demais segmentos enquanto estiverem em virtude às restrições causadas pela pandemia, que eles ficam impedidos de executarem suas atividades. Os parlamentares acreditam que uma compensação dos valores pagos em impostos estaduais e municipais pode ser uma alternativa nesse sentido, que visa minimizar o impacto dos prejuízos que têm se acumulado. Após a aprovação no plenário da Câmara, a moção foi encaminhada ao governo do Rio Grande do Sul, ao presidente da Assembleia Legislativa e também à Casa Civil do Estado. Então, vamos aguardar aí, né, se realmente esse plano de ação possa ser aprovado também por esses outros dois órgãos e os comerciantes, né, que estão sendo atingidos pela pandemia, né, devido às restrições aqui da bandeira preta, possam de alguma forma, Leandro e Dani, serem ajudados. A gente sempre está acompanhando durante essa semana, né, várias ações, muitas manifestações. Então, na verdade, vamos ter que aguardar para ver se isso realmente se concretiza. Muito bem, são 8h mais 45 minutos, Dani. Olha só, pessoal que está nos assistindo, a gente traz uma informação agora sobre a mudança no transporte de crianças em carros e motos, que ela começará a valer agora em abril. As mudanças começam a valer a partir de abril e essa iniciativa partiu de informações da ONG Criança Segura, que revelou dados preocupantes relacionados no número de acidentes de trânsito com crianças, onde mais de 3.300 resultam em morte anualmente. O projeto de lei ele foi encaminhado e, após muita discussão, aprovada. Algumas alterações foram que as crianças menores de 10 anos de idade ou com menos de 1,45 de altura devem ser transportadas apenas no banco de trás. Até 1 ano de idade, o uso do bebê conforto continua sendo indispensável. A cadeirinha ela deve ser usada por crianças de 1 a 4 anos e o assento de elevação a partir dos 4 até os 7 anos de idade. A infração ela é referente aos descumprimentos da lei da cadeirinha. No artigo 168 do Código de Trânsito prevê penalidade e multa, ainda adicionando 7 pontos à carteira de motorista e mais a retenção do veículo até a resolução da irregularidade. E para questões de motocicletas, de moto, atualmente é permitida o transporte de crianças a partir dos 7 anos de idade em motocicletas. Com as alterações, o menor precisa ter 10 anos completo e fazer o uso do capacete adequado para o seu tamanho, além de garantir através das habilidades motoras que conseguem ser seguras e seguir as orientações do motorista. Então, para você que tem criança, que usa, então, o transporte de carros e motos para fazer o deslocamento juntamente com ela, né? Então, fiquem atentos a essas modificações que vão começar a valer em abril, né? Porque a gente já tem, então, ali a multa, mais os 7 pontos na carteira e ainda, possivelmente, a retenção do veículo. Então, fica aí a dica e o alerta para vocês.
Olha, cidades do Rio Grande do Sul começam a receber 206 mil doses da Coronavac até a próxima quinta-feira. A distribuição inicia no dia de hoje aí para todos os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. A região de Erechim irá receber 5.090 doses. Destas, cerca de 1.000 delas ficarão aqui em Erechim. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas são para a sequência da imunização dos profissionais de saúde e também para a ampliação da vacinação das pessoas que estão aí no grupo de risco, os idosos, neste momento. De acordo com a Coordenadoria Regional de Saúde, a previsão de chegada das vacinas aqui no Aeroporto Comandante Kramer de Erechim, em um voo da Secretaria Estadual de Saúde, deve acontecer no fim da manhã. Esse voo que também parte para outras cidades aqui do estado para fazer a distribuição das doses. Com isso, a região do Alto Uruguai já superou as 32 mil doses recebidas aí neste momento da vacinação. Parece bastante falando assim, né, Dani? Mas é muito pouco, porque a região tem cerca de 271 mil habitantes no total, a região aqui do Alto Uruguai. E se a gente contar 2 doses, são mais de 500 mil de doses, mais de 500 mil doses necessárias para a vacinação de toda a população aqui da nossa região, né? Então, só para vacinar todos os profissionais de saúde aqui em Erechim, por exemplo, seriam necessárias 16 mil doses, segundo a Secretaria de Saúde. Pouco mais da metade do que já foi entregue para toda a região, né? Exato. Então, a vacinação está bem devagar, está bem lenta, mas vamos seguindo acompanhando. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, participaram de um evento que aprovou, aí, como você falou agora há pouco, né, a compra de vacinas por empresas e a aceleração da Anvisa. E o general Eduardo Pazuello falou a seguinte questão, de que as vacinas compradas pelo Brasil nos laboratórios estão compradas, mas os laboratórios não conseguem entregar devido à demanda, né? E isso era uma coisa que sabia-se que iria acontecer. Que sabia-se que quem comprasse tarde iria receber depois, que era necessário comprar com antecedência das farmacêuticas, né? A Pfizer, por exemplo, que chegou, o Brasil deixou de ganhar 6 milhões de doses da vacina da Pfizer, que foi a primeira aprovada pela Anvisa, e só agora, né, acaba aí comprando. Já a vacina da Johnson & Johnson, que seria muito mais rápido de aplicar, não precisaria das 2 doses, por exemplo, deve chegar só em dezembro aqui no Brasil, né? Que vai estender bastante essa pandemia. Nossa, daí a gente fica até fica sempre na expectativa de esperar, porque a gente espera por uma, mas daí uma não vem, daí espera pela outra, a outra já tem previsão só para final do ano, e assim a gente continua, né? Ontem eu estava conversando com a Thay, né, Thay? Parece uma série isso aí, daquelas que não termina nunca, porque eu esperava que quando eu fosse anunciar que a vacina ficou pronta, é a cura do coronavírus, pronto, acabou, né? Vamos vacinar todo mundo. O bracinho já estava esperando. Nós já estamos, por exemplo, agora na segunda temporada, né? E parece que essa segunda temporada é muito pior do que a primeira. Porque lá há um ano atrás, quando começou a pandemia aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve os primeiros lockdowns, os primeiros distanciamentos, e aquela situação era angustiante porque não se sabia a cura, né? A vacina, quanto tempo pode demorar? Pode demorar 10 anos para uma vacina. E em tempo recorde nós tivemos várias vacinas aí feitas, várias vacinas que funcionam, mostra que a ciência é capaz de se reinventar de forma rápida, mas em contrapartida, os casos aumentaram, a situação ficou pior, o número de mortes cresceu. É uma coisa que vai, tipo, uma contra a outra. Por mais que nós temos o remédio, os casos aumentam. Não, e sem contar, né, Leandro, que a questão da vacina, ela te imuniza, né? Ela não é a cura. É verdade. Então, para o pessoal que já adquiriu, que está no processo ali das fases do Covid, o efeito dela não é de curar o Covid, ele imuniza as pessoas, né? Ele traz anticorpos. Não vai adiantar você pegar o Covid e tomar a vacina. Exato, então a gente tem isso. Ainda para chegar realmente um medicamento que seja hoje para a cura do Covid, isso ainda vai muitos e muitos anos, acho que pela frente ali. É verdade. 8h51, Thay. Isso, e agora nós falando de vacina, eu tenho uma informação aqui da Agência Brasil que diz que os estudos estão mostrando agora a eficácia da Coronavac contra 3 variantes do vírus. Então, são as 3 variantes que estão circulando aqui no país. A britânica, a sul-africana e a brasileira, da qual são derivadas as chamadas P1 de Manaus e também a P2 do Rio de Janeiro. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas.
Ainda preliminares, esses estudos realizados pelo Butantan em parceria com a Universidade de São Paulo incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo ainda inclui um número maior de amostras que também já estão em análise. Os resultados completos ainda serão divulgados. As vacinas compostas de vírus inativado, como a produzida pelo Instituto Butantan, têm todas as partes do vírus, destaca o Centro de Pesquisa Biológica. Isso pode gerar uma resposta imune mais abrangente em relação ao que ocorre com outras vacinas que usam somente uma parte da spike, a proteína utilizada pelo coronavírus para infectar as células. Outra característica da vacina inativada do Butantan é que ela consegue ter uma proteína spike completa. As vacinas que têm fragmentos menores dessa proteína podem apresentar menos chances de eficácia contra as novas variantes. Os testes feitos pelo Butantan usam soro das pessoas vacinadas, que é colhido por meio do exame de sangue. As amostras são colocadas em um cultivo de células e posteriormente infectadas com as variantes. A neutralização consiste em testar se os anticorpos gerados em decorrência da vacina vão neutralizar, ou seja, combater o vírus nesse cultivo. Então, né, pessoal, em meio a tantas notícias, ainda esses estudos, eu acredito, não só da Coronavac, mas as outras vacinas que vão ainda estar sendo estudadas, a gente vai conseguir aí talvez descobrir a eficácia delas, não só para a imunização do vírus, mas também para outras coisas, verdade, como é o caso dessa Coronavac, que ela mostrou, né, então, esse estudo comprovado, né, que ela é eficácia contra essas outras 3 variantes. Então, uma notícia, pelo menos, que alivia um pouco quem acompanha que o vírus se disseminando de uma maneira tão rapidamente e ainda o avanço dessas variantes que são bem mais ágeis, digamos assim. Não é mais, né, só, antigamente a gente falava bastante a Covid-19, né? Então, não é mais só essa variante, porque o coronavírus é um vírus. E daí ele tem uma variante chamada Covid-19. Foi a primeira. E agora, outras variantes do mesmo coronavírus, que é essa P1, P2, sei o quê, também estão atuando aí. Como se fossem as primas, digamos assim, da Covid. Como se fossem as primas para o pessoal que está em casa poder entender, né? Então, a Covid-19 era a primeira, aquela que começou lá no ano passado. Mas daí o que aconteceu? O vírus vai mudando, assim como a gente vai melhorando a situação, ele vai se modificando de um corpo para outro, de uma pessoa para outra, ele vai se mudando, vai ficando mais forte. E daí tem essa questão das variantes, mas que bom mesmo, né, que a vacina está ajudando. Tem gente participando, o Dolcimar Orso, bom dia, está acompanhando a gente lá em Itajaí, Santa Catarina. A Claudete Soroski, bom dia. O Alex Melo acompanhando a gente lá em São Simão, Goiás. A Ivone Pereira Steffen, bom dia para você que está ligada com a gente. A Ivone Fátima Cujawa, bom dia em Gaurama, ligada com a gente. A Maria Camargo, bom dia. O Alberto Piloto, bom dia, acompanhando a live em Balneário Camboriú. Obrigado pela companhia. E a Ivânia Galina, bom dia. Você pode participar aqui do Café Bom Dia, mandando o seu recado, a sua mensagem, que é sempre importante. 8h55 da manhã, Dani. Olha só, Leandro, tá? E o pessoal que está nos assistindo, a gente tem um relato bem interessante aqui na coluna social do BD, da Zene, que ela traz, então, o sonho da Mai. A Mai, que foi a nossa colega aqui do Jornal Bom Dia, aqui da TV Bom Dia, que hoje ela está morando em Londres, Leandro. Ela está fazendo, então, ela se formou em jornalismo, né, passou em 3 mestrados na Inglaterra e resolveu se mudar para Londres, mesmo no meio desse caos que estava acontecendo com a pandemia. No final do ano passado, em dezembro, ela resolveu ir para lá e hoje ela está morando e trabalhando como au pair. O que é esse au pair? É como se fosse uma babá que mora, trabalha, ajuda dentro de casa, cuida das crianças, recebe, mora junto com a família e ainda assim ela consegue, então, receber um salário para fazer o seu mestrado fora do Brasil. Isso é interessante porque os ingleses, eles têm essa coisa, a mesma coisa que os americanos, né? Eles não gostam desse tipo de serviço. Né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, é muito difícil você contratar uma babá, uma empregada doméstica.
No Brasil, esse serviço é normal, né? Muita gente faz faxina, né? Mas lá não tem esse serviço da pessoa que vai buscar as crianças na escola, que cuida das crianças, né? Oportunidade aí para os estrangeiros como ela querem chegar no país, né? Exatamente. Já tem bastante gente que está usando desse mecanismo também para sair daqui do Brasil. Tudo bem que existe uma burocracia, precisa saber falar inglês, né? Precisa fazer uma prova antes, ver se tu tá habilitada para cuidar de crianças, né? Porque é complicado. Não é qualquer pessoa também para fazer esse tipo de serviço lá. E uma coisa que eu quero falar, que a gente está falando disso aí, ontem tá vendo uma reportagem que enquanto aqui no Brasil o governo está debatendo se vai dar R$250 para as pessoas de auxílio emergencial, ontem os Estados Unidos aprovou um pacotão trilionário de dólares. As pessoas vão receber entre 4 a 20 mil reais do governo às famílias, dependendo da quantidade de crianças que estão indo nas escolas. As escolas vão receber, os hospitais vão receber valores, os governos dos estados vão receber também valores, tudo para o retorno da economia nessa pandemia. É superior a 20 vezes o PIB, que é o Produto Interno do Brasil, né? O PIB é o Produto Interno Bruto aqui do Brasil, que é o valor somado de todas as receitas, né? Ou seja, todos os impostos pagos ao governo federal, ou seja, 20 vezes mais que esse valor. É o pacotão aprovado ontem pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que mostra o quanto esses países desenvolvidos, né? O quanto esses países aí desenvolvidos estão à frente da gente nas questões econômicas e políticas, né? E o John Biden aprovando esse pacote aí que vai beneficiar as pessoas de 4 mil dólares, ou seja, aí dá uns 16 mil reais, até 20 mil dólares, cerca de 60 mil reais por aí as pessoas vão receber lá. E a agilidade que eles fizeram, né, Leandro? Muito desde rápido. O começo ali da pandemia, começou lá, né? Começou nesses países, desde o primeiro dia, do primeiro caso, eles já estavam fazendo toda uma força-tarefa em relação a isso, porque eles tinham a estimativa, né, que poderia as coisas piorarem, né, decorrência do tempo, e eles já fizeram várias ações em relação a isso, e agora, um ano após, né, mais ou menos um ano é a gente aqui no Brasil, lá vai ser um pouco mais, mas eles estão se preparando para mais esse passo, né? Porque vai ainda algum tempo ainda para a gente conseguir se barrar desse Covid, né? Mas o quão rápido as coisas são em alguns lugares e o quão a passos lentos são em outros, né? Que é o caso do Brasil. Verdade. Olha, tem muita gente participando com a gente aqui no Facebook. Olha, Jacir Martarello, bom dia. Tudo de bom para vocês. Bom dia, Jacir. Obrigado. Olha, a Janir Sutili, bom dia. Essas vacinas, elas são eficazes para combater também as variantes, as primas? Olha, segundo um estudo que a Tayane estava falando aqui agora, sim, viu? Pode ficar tranquila que as vacinas da Coronavac, está fazendo um estudo, e o Oxford, que são as duas vacinas aqui do Brasil, sim, viu? E já há uma informação que na África do Sul, a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada lá, também é forte aí contra essas variantes. Então, a gente vai superar com certeza essa doença. Ela tem mais uma pergunta. Você saberia me dizer quando a faixa etária dos 60 anos consegue a vacina? A gente espera que em breve também, né? Nesse momento, a expectativa é que nessa semana comece a vacinação das pessoas até 77 anos. Atenção, viu? Fique atento ao noticiário. Nessa semana, a vacinação no Rio Grande do Sul deve atingir as pessoas de 77 anos para cima. Nós tínhamos aí até os 80, agora vai chegar aos 77. Segundo o governo, a expectativa é que até o fim de março, as pessoas até 60, 70 anos tenham sido vacinadas. Eu acho difícil. Vamos ter que dar mais um mês. O Brasil é tudo bem diferente, tudo demora mais, né, André? Exatamente, né? Bom, 9 da manhã, o Café Bom Dia está ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 8h30 da manhã. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você. Às 10h30 tem o Natan Bretenbach e ao meio-dia eu estou de volta no Bom Dia Notícias. E às 5 da tarde tem o Eric Oliveira no Virando o Jogo. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Bom dia, Thay. Acredito que hoje vai ser um dia ensolarado também, né, Thay? Tu tem uma previsão aqui para a gente encerrar? Bom dia, Thay. Bom dia, Thay, para você também. Agora me despeço. Isso, eu só queria fazer um comentário ali da Janir, né? Ela está participando conosco. Sobre a eficácia das variantes, a informação que a gente tem é da Coronavac. As outras ainda não temos a informação. Então, a Coronavac, pelos estudos que eles estão fazendo, ela é eficácia contra 3 variantes, que é a brasileira, a sul-africana e a britânica. Então, por enquanto, só a Coronavac, né, que eles testaram. As outras ainda estão testando. E agora, falando do tempo, então, né, como comentávamos, hoje a previsão é de céu claro, com o predomínio do sol ao longo do dia. Essa manhã, né, um pouquinho mais friozinho, então, mínima de 10 graus.
máxima de 28. Nós não temos previsão de chuva aqui em Erechim e a umidade relativa do ar fica um pouquinho mais baixa, cerca de 24%. E ao longo da semana, para amanhã e para o fim de semana, de acordo com a Somar Meteorologia, é que a previsão também seja de sol, mas vamos acompanhando e vamos aguardando. E pessoal, Dani e Leandro, agora sim, então me despedindo aqui do Café Bom Dia. Agradeço muito a sua companhia, você que participou, comentou conosco. Nós te esperamos amanhã, então, a partir das 8h30, aqui no Café Bom Dia, com muito mais informação para você. Um bom dia para todos vocês.